Aleluia, Jesus Cristo é o Senhor, amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês para a glória do nome do Senhor. Mais uma vez aqui seu amigo Wilson Pereira, trazendo essa palavra de consolo, cheio de espírito para o seu coração. Aleluia. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Ó Senhor Jesus. E se você não é inscrito ainda no canal, aproveite a oportunidade e faça a sua inscrição, dê o like e compartilhe com outras pessoas para que outros possam conhecer esse canal que está levando a palavra de Deus para as pessoas. Aleluia. Jesus é o Senhor. Nós vimos em Mateus que Jesus foi revelado como um Cristo, ó Senhor Jesus. Pedro falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, ele é maravilhoso. Há um significado muito profundo com respeito a Cristo. Cristo é o Filho de Deus, Cristo é o ungido de Deus, Cristo é tudo que nós precisamos. Aleluia. E o Cristo é revelado por toda a Bíblia. Aleluia. Nessa noite nós iremos ver aqui uma porção maravilhosa com respeito ao nosso Deus Todo-Poderoso, ó Senhor Jesus. No livro de Êxodo, capítulo 3, o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, apareceu para Abraão, para Moisés. No versículo 1 diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Moisés chegou até o monte de Deus, até Horebe. Ó Senhor Jesus, ele apacentava o rebanho de seu sogro. O seu sogro era sacerdote de Midian. No versículo 2 diz o seguinte: Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Aleluia. O anjo do Senhor aqui está em letra maiúscula. O anjo aqui é o próprio Senhor Jesus. Esse anjo do Senhor, nós veremos aqui algo maravilhoso. Esse anjo do Senhor apareceu a a Moisés, ó Senhor Jesus, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. A sarça estava ardendo, então a sarça deveria se consumir, mas ela só apenas ardia, mas a sarça não se consumia. A sarça representa cada um de nós. Essa sarça aqui era uma árvore. A sarça representa cada um de nós. O fogo arde de nós, mas não consome. O combustível dessa sarça é o próprio Deus. Deus é o fogo maravilhoso que está nos enchendo com a sua vida, nos enchendo com a sua presença, nos enchendo com o seu espírito. Então, o fogo ardia naquela sarça, mas a sarça não se consumia. Moisés, quando viu aquela maravilha, o versículo 3 diz o seguinte: Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Aleluia! Moisés viu que era uma grande maravilha. Como é que pode isso? Um fogo no meio de uma árvore. O fogo está consumindo, está queimando ali, mas a sarça, a árvore não se queima, a árvore não se apaga, a árvore não é destruída, porque o fogo está ali consumindo. Deveria consumir a sarça, mas o fogo não consome, o fogo está apenas aceso. Deus está sempre aceso em nossas vidas. Você precisa dar lugar para que Deus queime o seu interior, para que Deus, esse fogo esteja dentro de você, ardendo em você, suprindo você e suprindo outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Veja que a Bíblia fala aqui no versículo 2 que o anjo do Senhor do meio da sarça estava ali ardendo a sarça, não estava consumindo, mas ardendo a sarça. Mas no versículo 4 diz que o Senhor Deus é que estava ali. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça. No versículo 2 diz assim: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça.
Mas no versículo 4 diz que vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça. Quem estava no meio da sarça? Era Deus ou era o anjo do Senhor? Ó Senhor Jesus. Então nós vemos aqui algo maravilhoso. Esse próprio anjo do Senhor é o próprio Deus Todo-Poderoso. O anjo do Senhor, que é o Senhor, que é Jeová, que é Deus eterno. Esse próprio anjo é o próprio Deus. Deus continuou, versículo 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aleluia! É terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Veja aqui que Deus falou que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Veja que não foi o anjo que estava ali, não era um anjo do Senhor, não simplesmente um anjo do Senhor, mas era o próprio Senhor. Ele fala no versículo 6: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aqui fala 3 vezes Deus: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. O nosso Deus é Deus triuno. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito. Ele é o Deus Pai Todo-Poderoso, Ele é o Deus Filho, o nosso Senhor Jesus, e Ele é o Deus Espírito Santo. Aleluia! Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia! O nosso Deus é um Deus único, é o Deus triuno. Se você me perguntar, Deus é 3, é um, eu vou dizer que é Deus único, é o único Deus, não há outro além dele, no todo o universo. Ele é o Deus único, não existe outro. Mas se você perguntar, mas não é 3? Sim, é 3. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é 3 em 1. Ele não é 3 deuses separadamente. É 3 dentro de 1. É 1 em 3. É 3 em 1. Ele é o Deus maravilhoso. Esse mistério nós não podemos compreender. É algo muito difícil para nós compreendermos isso. Mas precisamos crer por meio da palavra de Deus. Então ele fala aqui: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. No versículo 7, disse mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos exaustores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma boa terra que mana ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Ó Senhor Jesus. Então Deus continuou tendo essa comunhão, essa conversa com Moisés, chamando Moisés para libertar o povo de Israel lá no Egito. Já no versículo 14, Senhor Jesus, disse mais Moisés, versículo anterior, versículo 13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Versículo 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Aleluia! Louvado seja o Senhor, ó Senhor Jesus. Então Deus falou para Abraão, para Moisés, que eu sou. Aleluia! Eu sempre estou falando a palavra Abraão, porque eu estou misturando as palavras que eu falado de Abraão, e agora estou falando de Moisés. Então me desculpa aí que às vezes eu cito aqui Abraão, mas aqui é com respeito a Moisés. Então Deus falou para Moisés: eu sou o que sou. O que significa eu sou? O verbo eu sou. O que nós precisamos, ele é para nós. Ele diz: eu sou. Ele é a vida. Ele diz: eu sou a vida.
eu sou o caminho, eu sou a verdade. Tudo, Ele é a luz, Ele é a paz, Ele é a vida, Ele é a esperança. O que você precisa, Deus é para você. Ele é a sua segurança, Ele é a sua esperança, Ele é a sua vida, Ele é o seu suprimento, Ele é a sua origem, Ele é a vida, Ele é amor. Tudo o que nós precisamos, Ele é para nós. Então falou, eu sou o que sou. O que é que você quer mais? Ele é para nós. Louvado seja o Senhor. Então eu sou o que sou, me enviou para vós outros. Essa palavra aqui o Senhor Deus falou para Moisés no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. No livro de João, capítulo 8, o Senhor Jesus falou ali, que se vocês não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Depois ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele se mostrou como o Deus Todo-Poderoso. E mais na frente, no livro de João ainda, se eu não me engano, no capítulo 20, quando Jesus foi, no capítulo 19, quando Jesus foi preso, aí os discípulos, os judeus, os soldados chegaram ali para prender Jesus. E perguntou assim, Jesus perguntou, a quem buscais? Eles falaram, Jesus de Nazareno. Jesus falou, eu sou. Quando falou assim, eu sou, todos aqueles soldados caíram por terra, caíram de costa para a terra, porque eles viram que aquele eu sou foi muito forte. Ali não foi simplesmente o homem Jesus. Então eles foram lá para prender um homem Jesus. Falou, eu sou. Então eles caíram de costas. Essa expressão, eu sou, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. Você precisa de paz? O Senhor Jesus é a paz. Então aqui no livro de Êxodo, Deus fala que eu sou. No livro de João, Jesus fala que eu sou. Ó Senhor Jesus. Nós não podemos dizer que somos alguma coisa. Eu não posso dizer que sou o caminho, eu não posso dizer que sou a paz, eu não posso dizer que sou a vida, eu não posso dizer que sou a ressurreição, mas o Senhor Jesus falou assim, eu sou a vida e a ressurreição. No capítulo 11 de João, ele falou, eu sou a vida e a ressurreição. No capítulo 14 ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 8 ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Depois disse, se vocês não creem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Quantas expressões Jesus falou, eu sou. No capítulo 15 falou assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Veja que Jesus falou várias expressões que eu sou. Isso mostra que ele e o Pai são um. No capítulo 10 de João ele falou, eu e o Pai somos um. No versículo 30, ele e o Pai são um. Aleluia! O Senhor Jesus, ele é maravilhoso. No capítulo 9 de Isaías, o versículo 6, é uma passagem que eu gosto bastante, como muito esse versículo, diz o seguinte, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Então a profecia que Isaías tinha falado, ele falou a média de 700 anos antes de Cristo. Ele diz que um menino nos nasceu, esse menino estava para nascer, esse menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Aleluia! É um menino que nos nasceu, um filho que nos foi dado. Mas, diz o seguinte, vai se aprofundando nesse versículo, o governo está sobre os seus ombros, está sobre aquele menino que nasceu do ventre de Maria, que foi cuidado por José, aquele menino que estava sendo cuidado por aquela família dos galileus, de Maria e José, que eram galileus. Esse menino o governo estava sobre os seus ombros. Mas o nome daquele menino é Maravilhoso Conselheiro. Jesus é um maravilhoso conselheiro. Da sua boca essas palavras de sabedoria. Ele é a sabedoria. Essa palavra de vida, de esperança, de paz. Ele nos traz um bom conselho. Ele falou que nós devemos tomar dele como pão da vida, para termos vida, bebermos dele, para termos desfrute, para termos vida eterna. Sem ele nada podemos fazer. Todas as suas palavras foram palavras de sabedoria, palavras de encorajamento, palavras de esperança, palavras que nos traz paz, alegria, amor, vida eterna. Ele é o maravilhoso conselheiro. Mas diz mais forte ainda, ele é o Deus forte. Aleluia! Ele é o Deus forte. É o menino que nos nasceu,
O governo está sobre os seus ombros, mas ele é o Deus forte. É um menino ou é o Deus forte? Mas ele é o Pai da eternidade. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ele é o Pai da eternidade. Graças a Deus. Mas também é o Príncipe da paz. Veja só. É um menino que nasceu, mas ao mesmo tempo é o Pai da eternidade. Como é que você pode compreender isso? É o menino que nasceu ou o Pai da eternidade? A eternidade não tem começo, não tem fim. É uma coisa eterna, sem começo, sem fim. Como a eternidade pode ter um pai? Então o Pai da eternidade é algo misterioso. Então esse menino que nos nasceu, um filho que se nos deu, ele é o Pai da eternidade? Ó Senhor Jesus, eu não falei que a Bíblia, eu não falei que a gente não podemos compreender o Deus triuno, o Deus maravilhoso, o Deus eterno. Ele é profundo demais, ele é maravilhoso demais. Se nós quisermos compreender Deus, nós tínhamos que ser Deus. Então nós não podemos compreender Deus, mas precisamos desfrutar de todas as maravilhas que Deus é para nós. Se quisermos compreender Deus, nós ficaremos loucos. Ó Senhor Jesus, nós somos limitados a tempo e espaço, mas Deus é eterno, Deus não morre, Deus é vivo, de eternidade a eternidade, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Eu Sou, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Deus forte, o governo está sobre os seus ombros, Ele é o Príncipe da paz. O que você precisa, Ele é para você, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Cristo, o Cristo vivo. Nós vimos em Colossenses que ele criou todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. No livro de João capítulo 1 fala que no princípio era o verbo estava com Deus, que é a palavra, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O nosso Senhor Jesus, ele é profundo demais. Ele é o Criador de todas as coisas, ele é a paz, ele é a esperança, ele é a vida eterna, ele é tudo que você e eu precisa. Aleluia! Jesus é o Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos para a glória do Senhor.